Olá a todos! Quando se fala no navio mais lendário de todos os tempos, dificilmente a resposta muda. Titanic. Um gigante dos mares cercado por segredos. Antes de se tornar sinônimo de tragédia, ele foi celebrado como um marco da humanidade, um símbolo de progresso, poder e orgulho nacional. A prova de que o homem acreditava ter vencido a própria natureza. E no vídeo de hoje eu irei te mostrar 10 fatos perturbadores sobre o Titanic que você não sabia. Bem-vindo ao canal Curiomundo. Se você gosta de curiosidades, histórias e mistérios, já se inscreve no canal agora. Fato 1. A chave que pode ter mudado tudo. Poucos dias antes do Titanic zarpar, aconteceu uma troca de última hora na equipe de oficiais. O segundo oficial, David Blair, foi retirado da função e precisou deixar o navio às pressas. E é justamente nessa saída apressada que nasce uma das histórias mais comentadas sobre a tragédia, a de uma chave que não deveria ter sumido. A chave em questão abria um compartimento onde, segundo relatos, ficariam guardados binóculos destinados aos vigias. E vigia, naquele tipo de travessia, é praticamente o radar humano do navio, principalmente no ponto mais alto, a famosa plataforma de observação, onde qualquer sombra estranha no horizonte pode significar perigo, outra embarcação ou até terra à vista. Só que quando o Titanic finalmente partiu, a chave já não estava mais lá. A versão mais conhecida diz que Blair teria levado o objeto sem perceber, e no corre-corre da substituição, acabou não repassando ao homem que entrou no lugar dele. Resultado, os vigias teriam ficado sem acesso aos binóculos durante a viagem. Com o passar dos anos, a narrativa ficou ainda mais simbólica. Uma chave comum, pequena, sem valor aparente. Dizem até que Blair guardou a chave como lembrança, e mais tarde ela teria sido repassada à família. Fato 2. O homem mais rico do mundo. Ele não era apenas rico. Ele era o tipo de homem que parecia viver vários papéis ao mesmo tempo. Empresário, investidor, inventor, escritor. E ainda carregava no currículo uma patente militar, tendo servido como tenente-coronel em um conflito que marcou sua geração. Para completar, ele vinha de um sobrenome que, por si só, já abria portas. Astor, uma dinastia associada à fortuna e influência nos Estados Unidos. No começo do século XX, poucos nomes chamavam tanta atenção quanto o de John Jacob Astor IV. Em uma era em que o dinheiro definia status e poder com ainda mais força do que hoje, ele era visto como alguém acima de todos, um homem com recursos praticamente ilimitados e com uma vida cercada de prestígio. E mesmo assim, foi justamente ele quem embarcou no Titanic para cruzar o Atlântico. Naquela viagem, a fortuna atribuída a Astor era estimada em 85 milhões de dólares, um valor que, em conversões modernas, colocaria seu patrimônio na casa de bilhões. Só que números gigantes não significam nada quando o mar decide o resultado. Astor acabou fazendo parte da lista de mais de 1.500 pessoas que não conseguiram escapar naquela madrugada. Para entender o impacto disso, pensa num paralelo atual. Imagine o bilionário mais famoso do planeta lançando um veículo futurista, capaz de levar gente comum a uma experiência única. E de repente, o impensável acontece no meio do trajeto. É esse tipo de choque que o caso Astor provoca, a queda brutal da ideia de controle. Os relatos mais conhecidos dizem que, enquanto o navio entrava em colapso, Astor se preocupou primeiro com a segurança da esposa, que estava grávida. Ele a acompanhou até um dos botes, garantiu que ela fosse embora e, depois da despedida, não seguiu junto. Em vez disso, teria ficado no convés, vendo o Titanic perder a batalha contra o oceano, como se nada, nem dinheiro, nem influência, nem fama, pudesse comprar uma saída naquele instante. E é por isso que a história dele não é só mais um detalhe do Titanic. Ela é um lembrete incômodo. Quando tudo desmorona, até o homem mais poderoso pode se tornar apenas mais um passageiro diante do inevitável. Fato 3. Os destroços perdidos do Titanic. Lá embaixo, no Atlântico Norte, existe um lugar onde a escuridão é permanente e a pressão é esmagadora. Foi nesse cenário que, décadas depois do naufrágio, uma missão conjunta entre pesquisadores dos Estados Unidos e da França finalmente encontrou o Titanic. Os destroços estavam bem longe da costa, aproximadamente 640 quilômetros a leste de Terra Nova, numa área remota do oceano onde, por muito tempo, o navio foi mais lenda do que realidade. Quem puxou essa busca para o mundo real foi Robert D. Ballard, oceanógrafo americano e ex-militar da Marinha.
Ele já tinha tentado antes. Em 1977, liderou uma primeira tentativa de localizar o Titanic, mas voltou de mãos vazias. Só que a história não terminou ali. Em 1985, Ballard retornou ao mar com uma abordagem diferente. Em vez de depender apenas de mergulhos tripulados, ele levou um equipamento inovador para a época, um veículo não tripulado chamado Argo, criado com apoio da Marinha dos Estados Unidos da América. A vantagem era clara. O Argo podia varrer grandes áreas no fundo do oceano por longos períodos, captando imagens e sinais em uma profundidade onde o ser humano praticamente não tem chance. Em uma manhã de setembro, durante uma varredura de rotina, aconteceu o momento que todo explorador sonha viver. O Argo passou por algo gigantesco no leito marinho, uma das enormes estruturas do Titanic. Entre os primeiros indícios estavam caldeiras colossais, repousando a cerca de 4.000 metros de profundidade, como se fossem ossos de um monstro adormecido. A confirmação veio logo depois. No dia seguinte, a equipe encontrou o que procurava há anos: a estrutura principal do navio, dividida em duas partes. Mesmo quebrado, o Titanic ainda guardava sinais impressionantes do que foi um dia. Partes reconhecíveis, detalhes preservados e uma quantidade absurda de fragmentos espalhados ao redor, formando um grande campo de destroços, ocupando uma área extensa no fundo do mar. Depois dessa descoberta, o Titanic deixou de ser apenas um mito contado em livros e virou um local de exploração recorrente. Ao longo dos anos, submersíveis tripulados e robôs continuaram descendo até lá, registrando imagens, analisando o ambiente e recuperando milhares de objetos. Peças que ajudaram a reconstruir, com mais precisão, o que realmente aconteceu naquela noite de 1912. Fato 4. O padeiro-chefe corajoso. Entre as histórias mais improváveis ligadas ao Titanic, poucas são tão desconcertantes quanto a de Charles Joughin. Ele trabalhava na cozinha do navio e ocupava uma função essencial. Era o responsável principal pela panificação a bordo. Nada indicava que aquele homem comum entraria para a história como um dos sobreviventes mais improváveis da tragédia. Quando o navio começou a afundar, Joughin acabou indo parar no Oceano Gelado, um ambiente que, naquela noite, matou a maioria das pessoas em poucos minutos. Ainda assim, contra todas as expectativas, ele permaneceu vivo por um tempo que desafia qualquer lógica conhecida. Depois de horas na água, conseguiu se apoiar em um bote salva-vidas que havia virado, escapando com consequências mínimas para o corpo. Relatos indicam que ele não saltou em pânico. Pelo contrário, teria deixado o navio com uma calma quase absurda, enquanto ao redor reinavam gritos, desespero e morte. Em meio ao caos, Joughin teria simplesmente nadado, se mantido flutuando e aguardado até que a noite desse lugar à luz do dia. Somente então foi recolhido por outra embarcação de resgate. O que mais intriga nessa história é o estado em que ele se encontrava. O próprio Joughin contou que havia ingerido uma grande quantidade de álcool antes de cair na água. Segundo ele, isso fez com que sentisse menos o frio extremo e conseguisse manter o corpo em movimento por mais tempo do que seria esperado. Quando finalmente foi salvo, os danos físicos foram surpreendentemente leves, basicamente inchaço nos pés. Fato 5. Um navio condenado desde o início. Quando o Titanic foi apresentado ao mundo, em 1911, ele simbolizava o ponto mais alto da engenharia naval daquela época. Era o auge de uma era em que construir navios gigantescos significava progresso, poder e orgulho nacional. Para seus criadores, aquele transatlântico não era apenas mais um projeto. Era a prova de que o homem havia dominado os mares. Naquele momento, nenhum outro objeto criado pela humanidade havia sido colocado para navegar com tamanha grandiosidade. Para transformar essa ambição em realidade, foi mobilizado um verdadeiro exército de trabalhadores. Mais de 15.000 homens passaram pelos estaleiros, cada um responsável por uma pequena parte de algo que parecia maior do que a soma de todos eles. Grande parte desses operários lidava diariamente com aço pesado, calor extremo e ferramentas perigosas. Rebitadores, soldadores, montadores e encanadores enfrentavam jornadas longas e exaustivas. Outros trabalhavam com madeira, construindo escadarias, móveis e acabamentos internos que mais tarde seriam associados a luxo e elegância. Enquanto isso, engenheiros e projetistas desenhavam o navio à distância, em escritórios bem longe do barulho, da poeira e do risco constante. O que quase nunca aparece nas fotos comemorativas é o preço humano dessa obra. Durante o período de construção, pelo menos 8 trabalhadores perderam a vida em acidentes relacionados ao projeto do Titanic.
Eles atuavam nos estaleiros da Harland Wolff em turnos que ultrapassavam 11 horas por dia durante a semana, com jornadas reduzidas apenas aos sábados e descanso aos domingos. Os salários eram baixos e ainda sofriam descontos por pausas básicas, como ir ao banheiro ou fumar. No total, cerca de 3.000 homens trabalharam diretamente na montagem do navio, e 8 deles não voltaram para casa. Um número pequeno diante da magnitude da obra, dizem alguns, mas suficiente para levantar uma pergunta inquietante. Um navio celebrado como símbolo de segurança e inovação já carregava mortes antes mesmo de tocar o oceano. Fato 6. Mistérios do iceberg. Naquela noite gelada, o Titanic não enfrentava apenas o oceano. Ele enfrentava o próprio ar. As condições atmosféricas eram extremamente incomuns e criaram um efeito visual raro, capaz de enganar até os olhos mais atentos. O navio navegava em uma região onde águas quentes e frias se encontravam. Ao deixar a corrente mais quente e avançar para águas geladas vindas do norte, algo curioso aconteceu. O ar próximo à superfície ficou mais frio do que o ar acima dele. Essa inversão térmica criou um cenário perfeito para um fenômeno óptico pouco conhecido, capaz de dobrar a luz de forma anormal. Quando isso acontece, o horizonte deixa de ser confiável. Objetos distantes podem parecer mais próximos, mais altos ou até distorcidos. Icebergs, por exemplo, podem se misturar ao céu. Navios podem parecer menores do que realmente são. É como se a realidade estivesse levemente fora de foco. Naquela noite, não havia lua. O mar estava incrivelmente calmo, sem ondas quebrando para denunciar obstáculos. A linha que separa céu e oceano praticamente desapareceu. O iceberg, em vez de se destacar como uma ameaça branca, se confundiu com um ambiente escuro ao redor. Não era apenas o Titanic que sofria com essa ilusão. Um outro navio estava relativamente próximo, o California. Seus operadores haviam alertado sobre a presença de gelo na região. Mais tarde, quando o Titanic entrou no campo de visão deles, algo pareceu estranho. A embarcação parecia pequena demais, próxima demais, como se não pudesse ser o gigantesco transatlântico que todos conheciam. Quando o Titanic começou a enviar sinais de socorro, a confusão só aumentou. O ar instável distorcia luzes e sinais visuais. Até os foguetes lançados para pedir ajuda foram mal interpretados. Para a tripulação do navio vizinho, parecia que o outro barco simplesmente estava se afastando, não pedindo ajuda. O resultado foi trágico. Enquanto a tripulação do Titanic lutava contra o tempo, aqueles que poderiam estar mais próximos não conseguiram compreender o que realmente estava diante de seus olhos. Não por descaso puro, mas porque a própria atmosfera transformou o que era óbvio em algo enganoso. Fato 7. Uma previsão assustadora. Anos antes de o Titanic se tornar sinônimo de tragédia, um escritor já havia imaginado algo assustadoramente parecido. Em 1898, Morgan Robertson publicou um romance chamado Futility, também conhecido como The Wreck of the Titan. Na história, o leitor acompanha a vida de um personagem chamado John Rowland, um ex-oficial da Marinha que caiu em desgraça e acaba aceitando um trabalho a bordo de um navio gigantesco. Esse navio fictício, chamado Titan, era apresentado como a maior embarcação já construída pelo ser humano, tão avançado e robusto que muitos o consideravam impossível de afundar, um verdadeiro triunfo da engenharia moderna. Mas durante uma travessia pelo Atlântico Norte, o impensável acontece. O Titan colide com um iceberg e acaba se tornando palco de uma das maiores tragédias marítimas já descritas. O que torna essa história tão perturbadora é o quanto ela se parece com o que aconteceria de verdade anos depois. As coincidências vão muito além do nome. O navio criado por Robertson tinha dimensões próximas às do Titanic, navegava em alta velocidade e transportava milhares de passageiros. Até a capacidade total das embarcações era semelhante, algo que chama a atenção até de leitores mais céticos. Essas semelhanças fazem muita gente se perguntar se o autor teria algum tipo de visão sobrenatural. Mas a explicação mais provável é bem menos mística, e talvez ainda mais inquietante. Robertson era um marinheiro experiente, conhecia profundamente o funcionamento dos grandes navios e entendia os riscos envolvidos em cruzar regiões cheias de gelo com embarcações cada vez maiores e mais rápidas. Ele observava uma tendência clara. Quanto mais confiança os homens depositavam na tecnologia, mais ignoravam os limites da natureza. Para alguém com esse olhar técnico, imaginar uma colisão com um iceberg não era adivinhação, era lógica. Fato 8. A quarta chaminé.
No Titanic, nem tudo era exatamente o que parecia. Um exemplo claro disso eram as 4 grandes chaminés no topo do navio, que ajudavam a transmitir uma imagem de força, modernidade e segurança. Na época, chaminés eram mais do que peças técnicas, eram símbolo de status. Quanto mais chaminés, mais poderoso o navio parecia. Por isso, a presença de 4 tinha mais a ver com percepção pública do que com necessidade real. Na prática, o Titanic não precisava de todas elas para funcionar. Apenas algumas tinham papel direto na liberação de fumaça e gases, algo visível em fotos antigas, onde nem todas aparecem soltando fumaça. A decisão foi estética e estratégica, não um erro de engenharia. As chaminés extras reforçavam a grandiosidade do navio e ajudavam a atrair passageiros interessados em luxo. Algumas delas, inclusive, eram usadas para outras finalidades internas, como áreas de observação, passagens estruturais e para esconder equipamentos modernos, mantendo a aparência clássica. Como o navio utilizava sistemas avançados para a época, não exigia tanto espaço para caldeiras gigantes. Isso criou áreas internas amplas, espaço que, ironicamente, não foi convertido em mais botes salva-vidas. Fato 9. O Diamante da Esperança. Quem já assistiu ao filme Titanic certamente se lembra da joia que atravessa toda a história. O colar conhecido como Coração do Oceano não é apenas um acessório. Ele funciona como um dos símbolos mais marcantes da trama. Se aquela peça fosse real, seu valor seria astronômico, estimado em centenas de milhões de dólares. Para as filmagens, porém, foi criada uma réplica feita com materiais modernos como zircônia e ouro branco. Essa versão cenográfica não se perdeu com o tempo e continua preservada nos arquivos do estúdio responsável pelo filme. Apesar de parecer autêntico na tela, o Coração do Oceano nunca existiu como joia histórica. No entanto, sua criação não veio do nada. O colar foi inspirado em uma peça real, famosa e envolta em histórias e lendas que atravessam séculos. Fato 10. A manhã que antecedeu o desastre. Antes da viagem, havia a intenção de realizar um exercício com os botes salva-vidas para orientar a tripulação sobre procedimentos em caso de emergência. A ideia era preparar todos para um cenário crítico que, na visão da equipe, poderia ser diferente de qualquer situação já vivida no mar. Porém, de forma inesperada, esse treinamento acabou sendo cancelado por decisão do próprio comandante do navio, o capitão Edward John Smith. Os motivos exatos para essa escolha nunca foram totalmente esclarecidos, o que até hoje gera questionamentos. O que se sabe é que, se o exercício tivesse sido realizado, tanto a tripulação quanto os passageiros provavelmente estariam mais familiarizados com os procedimentos de evacuação. Essa preparação extra poderia ter feito diferença em um momento de caos e talvez reduzido o número de vidas perdidas naquela noite. Muito obrigado pela companhia e, claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Curiumundo e já aproveita para assistir o próximo conteúdo aqui do canal.